Olá, meus amores! Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, vamos dar início à nossa revisão de matemática. E no nosso módulo 1, a gente viu em matemática várias coisas, não foi? E uma delas foi os números naturais. Quem é que lembra aí quais são os números naturais? Me digam aí. Muito bem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desses números naturais, nós fazemos todos os outros números, não é verdade? A gente vai juntando um número com o outro e damos origem aos outros numerais. E me diz uma coisa, para que servem esses números? Isso, né? Eles estão presentes no nosso dia a dia, né? Os números dão referência, dão localização, né? Sobre, se não fosse um número, como é que eu ia saber, como é que eu ia lhe ligar? Como é que a gente ia fazer uma ligação? Como é que a gente ia saber o valor de alguma coisa? Como é que a gente ia saber onde a pessoa mora? Porque onde a pessoa mora tem o nome da rua e o número da casa. Então aí o número já nos dá a localização, não é verdade? Quando a gente vai comprar alguma coisa que a gente sabe o valor, o número vai nos dizer o quanto que a gente vai gastar, né? Quando a gente vai comprar um calçado, o número do nosso pé vai fazer com que a gente traga um calçado que caiba confortavelmente no nosso pé, ou uma roupa, não é? Então, os números são importantes para muitas coisas no nosso dia a dia. E aí, como a tia já falou, os números naturais dão origem aos outros, né? E no livro 1, a gente viu os números de 0 a 19, que aí já entram as dezenas, não é? Quem é que lembra o que é uma dezena? Muito bem, uma dezena são 10 unidades. De um em um, a gente vai formando as unidades. Quando chega em 10, é uma dezena. Um exemplo, o número 15. Quantas dezenas eu tenho no número 15? Uma. E quantas unidades? 5. Então, o número 15 é 10 mais 5, que forma o número 15. Não é verdade? Então, nesse livro 1, a gente viu a família, né, do número 10. 10 mais 1, 11. 10 mais 2, 12. E assim vai até o 10 mais 9, que é o 19. Então, lembra lá dos números naturais? Formou todo um outro grupo de números, que é a família do numeral 10. Que nem tem a família do numeral 20, do numeral 30, e aí vai, que a gente sabe que os números são infinitos. Com esses números naturais, a gente pode fazer vários e vários números, não é? E a gente viu várias coisas nesse livro 1, de matemática além dos numerais, não foi? E a gente viu também o antes e o depois. O antes e o depois, como assim? A gente pode ver o antes e o depois de um número. Um exemplo, eu tenho o número 7. 7. Qual é o número que vem antes do número 7? O número 6. Muito bem. E qual é o número que vem depois do número 7? O número 8. Aí também a gente pode ver o antes e o depois de alguma coisa. Vamos supor, vamos supor que a gente está indo num ônibus, em algum canto. Então, a gente está indo passear em algum canto. Antes de entrar no ônibus, eu estava onde? Eu estava na parada esperando o ônibus. E depois que eu descer do ônibus, o que é que vai acontecer? Eu vou chegar no local para onde eu me desloquei, para onde eu estava indo.
A gente está na sala de aula, por exemplo. Antes de ir para a sala de aula, a gente estava fazendo o quê? A gente estava em casa. E depois, a gente volta para casa. Então, o antes e o depois faz com que a gente tenha uma noção do tempo, do que a gente pode fazer, do que a gente está fazendo agora, e do que a gente fez antes, e do que a gente ainda vai fazer. É como se fosse o que a gente está vivendo agora, o presente, né? O antes, o passado, e o depois, o futuro. Não é verdade? Então, faz com que a gente saiba mais ou menos tudo o que vai acontecer no nosso dia, né? Então, se a gente prestar atenção, a gente sempre está fazendo alguma coisa e a gente sempre fez alguma coisa antes e depois de fazer o que a gente está fazendo neste momento, a gente vai fazer alguma coisa depois, não é? Um exemplo também. Nós estamos aqui, eu estou assistindo. Aí, daqui a pouco, eu vou almoçar. O que é que eu vou fazer na hora depois de almoçar? Eu vou escovar os meus dentes, não é? E antes de almoçar, eu vou lavar as minhas mãos. Então, a gente tem uma noção do que a gente faz, né? Com o nosso tempo. Certo? E é isso, meus amores. A atividade de hoje vai ser o quê? Vocês vão pegar o caderno e vão escrever os números de 0 a 19, certo? Escreve lá, cada linha um número. E depois vocês vão escrever ao lado do número o nome desse numeral. Exemplo, escreveu lá o número 0. Aí do lado eu vou escrever o nome desse número. 0. Como é que escreve o número 0? O nome desse número. Z-E-R-O. 0. E você vai fazer com todos, até o 19, tá bom? E depois você vai escolher algum momento do seu dia a dia, certo? E você vai fazer o antes e o depois. Que nem a gente já deu vários exemplos, não é? Você vai fazer o antes e o depois de alguma coisa. Pode ser também você tá estudando. O que você fez antes de estudar? E o que você vai fazer depois de estudar? Aí depois que terminar, tira uma foto e manda pra tia. Lá no grupo ou no privado. A tia está ansiosa esperando essas atividades de vocês. Beijo!